componentes, sensores, Arduino, ferramentas e tudo que você precisa para os seus projetos e automação, você encontra na Silvatronics, www.silvatronics.com.br. Nesse vídeo, por solicitação de um inscrito, nós vamos fazer uma luz de freio diferente. Nós vamos fazer uma luz de freio que pisca. 20 LEDs piscando quando apertar o freio. Esse é a intenção dele. Então nós vamos começar o circuito. Se eu preciso fazer uma coisa piscar, nós já vamos começar então com 555. Vamos botar ele no modo oscilador e já vou deixar o link aí em cima para quem quiser calcular o tempo de oscilação. Então vamos continuar. Se eu estou falando de um carro, eu vou falar de uma fonte de 12 volts. Aqui a bateria do carro, 12 volts. Nós vamos colocar aqui 12 volts. E já vou fazer aquela ligação básica que a gente já conhece do 555, né? Então o circuito que nós vamos fazer aqui não tem nada de novo, apenas alguns detalhes. Então o 8 e o 4 eu ligo no positivo, o 1 e o 5 no negativo. Sendo que o 5 eu ligo através de um capacitor de 10 nanofarads. E de qual tensão? Maior do que 12 volts. Então se eu estou falando em 12 volts, eu preciso de um capacitor aí de pelo menos 16 volts. Pode ser maior, né? Sempre pode ser maior, não pode ser menor. Muito bem, agora vem a ligação do oscilador. Nós vamos ligar aqui, e como eu disse, já deixei o link aí dos cálculos. Eu vou colocar um capacitor de 1 microfarad ligados no pino 2, que é a nossa trigger, é o trigger, né? E aí como é que eu vou fazer a carga e descarga desse capacitor? Através do resistor que eu vou fazer entre o 6 e o 7. Então eu vou ligar aqui o resistor de 1K. No pino 7. E para ligar do 7 no 6 eu vou usar um potenciômetro. Então a parte do pino do meio do potenciômetro eu vou ligar no 6. Pode ser um potenciômetro de 100K. E o outro lado aqui eu vou ligar no resistor. E ligo o 6 e o 7. O 6 e o 2. Está pronto nossa oscilação. Então eu vou ter uma oscilação que eu vou regular o tempo dela com o potenciômetro. Obviamente, quando eu for fazer o circuito final, eu posso substituir esse potenciômetro por um resistor na medida que eu achei que é adequado o piscar. E está pronto. Como é que eu testo isso? Então vamos fazer um primeiro teste. Eu vou colocar aqui um resistorzinho só de limitador, de 1K também, e um LEDzinho. Então a primeira parte está pronta, agora é só ligar e ver se o LED funciona. Vamos para a bancada testar e a gente já volta. Deixa eu rapidamente fazer um ajuste no circuito antes da gente ir para a bancada. Eu quero fazer uma limitação de pelo menos 1K antes desse potenciômetro. Por quê? Porque eu posso girar o potenciômetro a 0. Eu quero que o mínimo que chegue é uma resistência de 1K. Então eu vou colocar aqui um resistor em série com esse potenciômetro, um resistor de 1K mesmo. O que acontece com isso? O resistor de 1K agora passa a fazer série com esse potenciômetro. Então nós teríamos aqui uma resistência de 101K, sendo que o mínimo vai ser 1K. Vamos lá para a bancada e a gente vê isso melhor. Então vamos lá para a montagem, aqui estão os componentes, os resistores, 3 resistores de 1K, já botei tudo de 1K para ficar mais fácil, né? O potenciômetro, 555, capacitor cerâmico para o pino 5. E faltou o LED. Vou pegar um LED aqui, depois eu tenho que pegar vários. Esse é o material. Só como curiosidade aqui, eu não tinha outro potenciômetro de 100K, eu peguei esse aqui, que é um potenciômetro que tem chave, né? Então olha, ele vem até o fim e desliga e liga. Então potenciômetro com chave. Nós não vamos usar chave nesse projeto, mas só como curiosidade. Então vamos à montagem, não vou entrar em muitos detalhes porque esse circuito a gente já montou diversas vezes aqui no canal. Então vou começar aqui com o 555 e logo em seguida eu vou ligar os positivos e os negativos.
Então eu liguei 8 e 4, 1 e 5. Agora eu vou ligar o 7 usando o resistor de 1K. E vou com outro resistor de 1K ir até o potenciômetro. Por que eu estou usando esse outro resistor de 1K? Precisaria, não poderia ser direto ao potenciômetro? Na verdade poderia. Mas o que acontece? Eu estou limitando de no mínimo 1K. Então quando eu estou botando dois resistores em série, eles se somam. Então se eu estou botando o potenciômetro e um resistor, é porque se eu botar a zero o potenciômetro, o resistor vai dar pelo menos 1K, porque está em série. Então quando eu faço isso é porque eu quero um mínimo que é de 1K. E vou ligar dele no pino 6. Do outro lado, no pino 2, eu vou ligar o meu capacitor. Que eu espero que esteja bom, é um capacitor velho que eu achei. E no negativo. E vou ligar ele no 6. E está pronto o circuito. Rápido, fácil, 555 é realmente um circuitinho bastante interessante. Para a gente testar se funcionou, vou ligar aqui o resistor. Do resistor LED na saída. Vamos pegar a fonte. Vamos regular para 12 volts. E agora vamos regular o pisca. E agora a gente vai ver mais ou menos o quanto que a gente quer que pisque. Essa velocidade aqui tá bom. Eu acho que é uma boa velocidade para freio. Freiei aqui, tá piscando. Então eu vou botar, não, quero mais lento. Não, mais rápido. Acho que acima realmente me agradou. Eu sei que aqui é um pouco difícil porque a câmera não pega perfeitamente o LED. Tá? A velocidade que o LED pisca. Mas eu acho que essa aqui é uma boa velocidade. E antes da gente voltar lá para dentro, o que a gente pode fazer de interessante? Eu não vou querer usar no meu circuito final um potenciômetro. Eu posso usar um tripod, né? Numa plaquinha que fica legal, bota um tripodzinho, ele fica bem escondido na plaquinha. Ou eu posso botar o resistor porque eu não vou querer que mudar essa velocidade mais. E aí como é que eu descubro qual resistor botar? Basta pegar o potenciômetro, coloco meu multímetro na escala de resistência e meço o quanto o resistor, em que posição está parado, né? Qual é a resistência que ele está usando. Faço a medida 67K. Então se eu botar aí um resistor aí de 68K, eu vou ter aquela opção de piscar perfeita. Então trocar isso aqui por um resistor de 68K, vamos fazer para garantir. Eu tenho alguma coisa de 68K aqui. Tetron, um daqueles lixos que eu compro. Um resistorzão, vamos ver como a gente liga isso. Vamos ver se funcionou? Tá aí. Perfeito. Tinha dado 67, botou 68, ficou um pouquinho mais lento, mas bem pouca coisa. Acho que está numa boa velocidade. E aí eu tenho um circuito sem o potenciômetro. Vamos voltar lá para a tela para a gente poder ver a continuação. Ok, então a gente fez essa primeira parte, já viu que o LED pisca, funciona. E aí vem a primeira questão. Eu preciso que isso só funcione quando aperte o pedal. Ora, isso é muito simples, né? Porque na verdade o pedal nada mais é do que um interruptor. Quando eu aperto, o interruptor deixa passar energia e acende a luz do freio. Só que aqui eu vou ter que apagar então esses conectores e colocar aqui um interruptor, simulando o pedal do freio, ou o interruptor que está ligado ao pedal do freio. E o resto da ligação é a mesma. E está pronto o pedal do freio. Então esse interruptor aqui funciona como ele. Apertou os 12 volts, você entra, o circuito começa a funcionar. Nós temos uma outra questão aqui, que é esse LED. Eu não posso ligar aqui no 555 20 LEDs como é o que ele quer ligar. Então como é que eu vou fazer essa ligação dos LEDs? Vamos apagar esse LED aqui. Aqui eu tenho 21 LEDs, já vamos falar um pouco sobre isso.
Então vamos primeiro fazer alguns cálculos que a gente precisa para poder ligar esses 20 LEDs. Vejam que eu dividi ele em conjuntos de 3. Eu estou imaginando que são LEDs brancos, que ele vai ter uma película vermelha na frente. Se forem LEDs vermelhos, o cálculo é um pouquinho diferente, mas vamos começar pensando que são LEDs brancos. Um LED branco ele tem 3.2 volts. Então, 3,2 volts. O LED branco, se eu ligar 3 LEDs em série, eu vou ter 9,6 volts. Se eu diminuir isso de 12, inverto aqui, 2,4 volts. E eu divido isso pela corrente. Pensando que é um LED comum, de 20 mA, eu vou ter um resistor de 120. Então, com um resistor de 120, eu ligo 3 LEDs em série. E por que ligar os 3 LEDs em série? Porque aí eu desperdiço menos energia no resistor. Se eu tiver que botar um resistor maior, eu vou transformar mais energia em calor e perco qualidade da minha ligação. Eu vi que ali que eu tenho de 120. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouco maior, um de 150. Porque como o automóvel normalmente ele tem uma variação ali de tensão, principalmente por causa do alternador, eu posso ter um problema, então eu já vou botar um resistor um pouquinho maior. E vou copiar isso várias vezes. Por quê? Porque eu vou colocar todos eles em paralelo. Então eu vou manter sempre essa tensão de 12 volts com eles em paralelo. E por isso que de 13 em 13. Então por isso que 20 é ruim. O bom é que seja 21. Nós já vamos ver para 20 também. Eu não posso ligar 21 LEDs na saída do 555, senão eu vou explodir ele. Eu posso fazer isso de uma outra forma, que é usando um transistor. Vou usar um chip aqui, que é mais garantido, talvez um chip 31C. E aí eu faço a ligação dos LEDs no chip. Pronto. Então eu liguei aquele conjunto de LEDs aqui no chip. O chip aqui eu ligo no negativo. Então ele vai funcionar como um ampliador da corrente suportada para poder ligar todo esse conjunto de LEDs. Ok? Então assim que vai funcionar. Mesma lógica, só que eu uso um chip. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou. Esse aqui é um circuito legal também da gente fazer uma PCB com ele. Já que é um circuito oscilador que a gente pode usar para várias coisas, né? E se eu vou botar ele num carro, legal que ele fique numa PCB. Então eu posso vir aqui, fazer o desenho dessa PCB. Vamos fazer ele rapidinho aqui. E depois, como eu já ensinei aqui no canal, a gente vai lá na PCBWay e faz 10 plaquinhas aí por $5, né? Que a gente já viu. E se vocês estão fazendo elas pela primeira vez, ainda tem um bônus aqui de $5. A PCBWay tem também apoiado aí o canal e isso ajuda bastante de poder continuar fazendo os vídeos para vocês. Então, deem uma visitada lá na PCBWay, monte a sua placa, vejam lá o nosso vídeo que explica todos os itens passo a passo de como configurar aqui, mas é bem simples, ele já vem todo com o padrão. Então, se não souber exatamente o que é, deixa do jeito que está, que vai dar certo. E aí, seleciona de como vai ser o envio. E está pronto. Vocês rapidamente recebem a placa PCB com qualidade aí profissional para vocês poderem usar nos seus projetos por um custo aí bem barato. Então visitem lá a PCBWay. Para exemplificar o uso aqui, eu já fiz uma PCB rapidamente, que é exatamente esse nosso circuito. Entrada 12 volts, saída já piscando, né? O interruptor eu botei aqui no meio, provavelmente não vou usar um interruptor mesmo no circuito, eu vou ligar isso aqui em algum outro lugar, mas o interruptor está aqui. O chip, o NE, está tudo aqui. Deixei o potenciômetro, mas como eu disse, ele pode ser substituído, né, entre esses dois com o resistor fixo, para poder ter um pisca-pisca constante.
Só fiz uma pequena mudança aqui no nosso esquemático. Aqui é claro, porque pelas mudanças que tem lá, que eu troquei por uma entrada e uma saída, para que fique uma entrada e uma saída com conexão e a gente possa usar um conector. E aí é isso. Agora eu pego isso e levo, né, como a gente já viu aqui, vou exportar ele para produção, Gerber estendido, salvo e já mando lá para PCBWay para receber a plaquinha. Então, voltando aqui para nossa mesa, né, a gente já fez essa montagem anteriormente e agora a gente viu como fazer o resto. Então a primeira coisa é botar o botão de freio. Então, vamos ligar aqui, ver se está funcionando ainda. Ok, funcionando. Agora eu quero botar o botão de freio. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o positivo, né, vou botar em qualquer lugar e vou ligar um botão. Esse botão não vai chegar ali, então eu vou fazer um... Então o botão é como se fosse nosso pedal de freio. Então o circuito está ligado. Quando eu pisar no freio, a luz pisca. Quando eu soltar do freio, para de piscar. Certo? Fácil, né? Essa aqui era barbada. Vamos para outra parte, que a gente botar 20 LEDs aqui, não mais um LED aqui. E aí que a coisa pega, né? Como eu tinha comentado, a gente precisa botar mais poder, porque o 555 não vai aguentar tudo isso. Mas antes de continuar, eu comprei hoje uma coisinha muito legal e eu queria aproveitar e testar aqui. Adivinhe o que é isso? Vou dar um tempinho aí. 3, 2, 1. Cara, isso aqui... Tá virado as coisas para baixo. É um osciloscópio. Cara, eu tô apaixonado por isso aqui, cara. É um osciloscópio. Se funciona ainda não sei, nós vamos testar aqui agora. Mas é absolutamente fantástico o tamanho dele, a resolução da tela, absolutamente fantástico. Então vamos desligar aqui, o meio desliga aqui. Tô pegando ele agora, nunca usei, não vi, não sei de nada. Com bateria, imagina levar isso aqui na mochila. Cara, é absolutamente fantástico. Vem com essa garrinha aqui. Eu acabei de abrir ele também. Vamos ver se ele mede alguma coisa, né? Só que eu não vi qual é a tensão que ele suporta. Deixa eu ver. Caraca! Teste de voltagem 40 volts em uma vez ou 600 volts em 10 vezes AC e DC. Aí, ó. Olha que fantástico. Demorei um pouquinho para regular, primeira vez que eu tô ligando ele. Mas olha a minha onda quadrada lá, ó. Olha o tamanho do osciloscópio. Melhor do que uns grandes que eu tenho aqui. Claro que ele tem um tempo de resposta mais lento. É óbvio que ele tem um monte de desvantagens. Mas é absolutamente fantástico. Bem legal. Vou falar com o Thiago lá da Silvatronics, ver se ele não vende isso aqui, porque é muito legal. Para quem não tem osciloscópio, já quebra um galho. E para quem tem e precisa levar para algum lugar ou quer levar para algum lugar, aqui no canal vai virar agora referência. Bom, então vamos parar de brincadeira e vamos ao que interessa. Precisamos montar 20 LEDs. Obviamente, eu já montei, mas nem testei ainda. E eu preciso ligar os 20 LEDs ali. Como é que eu vou fazer então? Usando o nosso
chip 31C. Pode ser o tipo 41C? Pode. Pode ser um MOSFET IRF-Z44? Pode ser um IRF-3205? Pode. Eu preciso de um NPN aqui, ou um MOSFET N, canal N, vai funcionar. Tá? Claro que eu tenho que pegar um transistor que suporte a carga. Então, mais um que suporte 1 A, tá show de bola. Vou tirar esse LED daqui. E vou ligar na base do chip 31C o meu transistor. Ligo aqui o emissor no negativo e o positivo eu ligo nos LEDs. Vamos fazer um jumper aqui. Então vamos fazer a ligação. Eu vou ligar o coletor nos negativos dos LEDs e o positivo eu vou ligar na força. Então estou saindo dele para positivo, LEDs, negativo, como está no nosso desenho. E agora é só fazer funcionar. Vou apertar o freio. Ficou legal esse efeito, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Vamos voltar lá para a tela para fazer o encerramento aí do circuito. Bom, e para terminar, aquelas dúvidas. Não, mas eu não quero 21 porque o desenho da minha lanterna cabe 20. Eu preciso de 20. Então o que eu faço? Simples, eu simplesmente vou pegar um LED desses, tirar. Agora eu tenho 20. O que eu vou calcular de novo é só esse resistor. Então se eu vou ter de vez 3 LEDs 2, eu vou ter então 3,2 vezes 2, 6,4 menos 12 volts da bateria, 5,6 divididos pela corrente, um resistor de 280. Então eu vou mudar esse resistor aqui de 150 para um maior, 330, tá bom. E aí o que acontece? Os 330 eles vão consumir a mesma energia de um LED, então de vez ele emite luz, ele transforma em calor. Por isso que é melhor eu usar eles em série, de vez fazer um a um com o resistor maior para os 20 LEDs. Obviamente o resistor maior de 20 LEDs tem uma grande vantagem, que é, se eu queimo um LED e faço uma passagem direta, eu posso botar mais risco nos outros LEDs também, porque eu estou trabalhando eles em trios, então eu posso queimar os 3 LEDs de vez, um só por vez. Mas acho que vale a pena, o custo-benefício vale a pena a solução ser dessa forma aqui. A segunda questão é, e ao invés de eu usar LEDs brancos, eu quero usar LEDs vermelhos. O LED vermelho é um pouco diferente, porque de vez ser 3.2 volts, ele trabalha com 2 volts. Então de vez eu botar 3 LEDs, a ideia é eu botar mais LEDs, porque eu posso botar praticamente 6 LEDs em linha. Então vamos pensar em 2.1, tá? Vamos dizer que o LED vermelho consiga trabalhar com 2.1 volts. Vezes 5, eu tenho 10,5. Menos 12, igual a menos 1,5, igual a 1,5, né? Se eu dividir isso pela corrente, eu tenho um resistor de 75. Então o que eu vou fazer se for vermelho, ao invés de fazer assim, eu vou fazer eles... Vamos fazer uma tirinha aqui só para a gente poder exemplificar. E vou lhe fazer, ao invés, já que são 5, né, eu vou fazer 4 tiras dessas. E faço a ligação da mesma forma. E aí ligo ali no lugar, daquele ali eu ligo esse. Veja que a gente às vezes acha que LED é tudo igual e não é. Eles têm características diferentes e formas de ligar diferentes devido às suas tensões suportadas. Então eu vou ter esses dois tipos de painéis, ou com LEDs brancos ou azuis, ou LEDs vermelhos ou amarelos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e valeu. Aqui só como aquela dica final, né? Se eu precisar usar LEDs mais fortes, LEDs de 1 watt, ou esse aqui que é LED de meio watt no lugar desses aqui para fazer uma luz mais forte, posso usar? Posso, sem problema nenhum, eu não mudo praticamente nada no circuito.
O que eu tenho que calcular só? Se a quantidade de LEDs, a corrente que ele vai usar, se o transistor vai suportar. Tá? Então ele vai ter que suportar essa quantidade de LEDs. E lembrando que quanto mais corrente eu estou usando, provavelmente eu vou ter que usar um transistor mais... botar um dissipador de calor no transistor. E se for mais forte, óbvio, um transistor mais forte, um 41C, por exemplo, que vai passar de 3 amperes para 6 amperes. Outra coisa que eu preciso calcular é o resistor, né? Porque o resistor não necessariamente vai ser mais esse, provavelmente vai ser um resistor menor. Porque como eu vou absorver mais corrente, eu preciso de menos resistência. Eu divido sempre, né? Pego 12 volts menos a soma das tensões da série do LED, dividido pela corrente. Como esse aqui usa uma corrente de 150 mA, é diferente de uma corrente de 20 mA. Então só para fazer esse cálculo vai ter um resistor diferente. Tá? Eu estou usando aqui os LEDs padrão, porque eu imagino que 20 LEDzinhos desses acendendo ao mesmo tempo dá uma boa luz. Estou com muita luz aqui em cima e acho que já está dando para ver aí, até deve desfocar um pouco a câmera, espero que não. Era isso e valeu!